Há uns anos atrás, eu percebi que a maioria das pessoas que me inspiram são mulheres. São mulheres comuns, assim como eu, mas que fizeram um grande feito aí para a sociedade, que deixaram um marco. Sejam essas pessoas reconhecidas, sejam aí as minhas professoras da faculdade, mulheres da minha vida, que não necessariamente são conhecidas pelo mundo, mas que eu reconheço o legado em que deixaram. Falando de mulheres fortes e de legados deixados, hoje eu vou falar sobre o livro da Michelle Obama. Meu nome é Juliane, esse é o meu canal e se você sentiu conexão com a minha energia, esse conteúdo é para você. Como eu já falei aí na chamada do vídeo, hoje eu vou falar sobre o que eu achei do livro da Michelle Obama, né? O livro Minha História, escrito por ela, que é uma autobiografia. E, na verdade, eu selecionei três lições, né? 3 momentos da leitura que mexeram comigo, que me fizeram pensar. Essas 3 lições eu consegui ter um ponto de vista terapêutico. E como uma das propostas aqui do meu canal é falar de terapia, eu achei que caberiam aqui nesse vídeo. Então, bora! O vídeo da Michelle tem só 3 capítulos mesmo, e por isso que eu escolhi 3 lições, que eu escolhi uma de cada capítulo, e cada um dos capítulos contam ali uma etapa da vida dela, né? Ela escreveu esse livro aí no final do mandato do marido dela como presidente, né? Do Barack Obama, quando eles já tinham deixado a Casa Grande, né? Quando já tinham passado ali a presidência para o Donald Trump. E ela fragmentou a história da vida dela até então, né? Até o momento de escrever esse livro, como a história começa, que é desde quando ela nasceu, ela fala da família dela, do lugar onde ela morou, as escolas que ela estudou, da infância dela no geral, adolescência, faculdade. A nossa história, que daí quando ela começou a namorar, né? Começou o relacionamento com Barack Obama, e uma história maior, que aí ela conta a experiência dela como primeira-dama dos Estados Unidos. Nesse primeiro capítulo, né, de quando a história começa, ela deixa muito claro de como ela veio de uma família comum, né, de uma comunidade comum, e que, apesar disso, ela sempre foi muito incentivada pela família dela a estudar, né? Ela teve uma mãe dona de casa, né, uma família bem tradicional, a mãe dona de casa, o pai provedor, 2 filhos, né, ela e o irmão, e ela sempre foi muito incentivada a estudar e sempre gostou muito de estudar, sempre foi uma aluna muito dedicada, estudou numa ótima faculdade dos Estados Unidos, né? Conseguiu entrar para uma faculdade que ainda tinha predominantemente alunos brancos de classe social muito superior à dela. Formou-se advogada, trabalhou em um grande escritório nos Estados Unidos. E a lição que eu quero falar aqui para vocês desse primeiro capítulo, na verdade teve 2 momentos que me impactaram bastante no primeiro capítulo, mas eu escolhi um, que é quando ela olhou para tudo à volta dela e ela não se sentia exatamente feliz. Ela começou a questionar se aquela era aquela carreira dela, se aquilo era de fato o que ela queria para o resto da vida dela. E isso é muito comum, né? Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre o retorno de Saturno, né? A minha experiência do retorno de Saturno, que é muito comum essas indagações acontecerem nesse momento da nossa vida. Vou deixar aqui o vídeo linkado para você. E, honestamente, eu não lembro se ela cita a idade dela nesse momento, mas ela ainda era uma pessoa muito jovem. E ela começou ali a se questionar. E ela comentou com a mãe dela que ela não estava feliz, que ela queria rever essa questão profissional e tudo mais. Já uma pessoa muito bem colocada no mercado. E a mãe dela disse algo como que primeiro ela se firmasse na vida, depois pensasse em ser feliz. Então, isso me marcou bastante, sabe? Porque assim como a Michelle, talvez assim como a maioria de vocês que estejam me assistindo, a minha realidade também é essa, né? De pais que incentivaram muito uma estabilidade, né? Uma falsa estabilidade, na verdade. E, infelizmente, eu percebo que esse incentivo a estar bem socialmente, estável, com status também, né? Estar bem colocado, vem na frente de ser feliz
feliz no que está fazendo. E isso é muito forte, porque existem muitas pessoas que de fato matam a própria vida em prol de algo que elas construíram e que já não se identificam mais. E aí falta ali a coragem de dizer que quer algo diferente, de entender que tudo aquilo que construiu até então foi muito importante, mas que tá tudo bem mudar, né? E Michelle, muito corajosa, percebeu, foi corajosa o suficiente para entender que não estava feliz, que queria mudar e começou ali o seu planejamento de mudar. Então veja, por mais que a família dela, né, a mãe, o pai, tenham a criado para ser provavelmente exatamente o que ela tinha se tornado naquele momento, ela percebeu que já não era mais o que ela queria, né? Então, mesmo as pessoas que de repente nos incentivam muito, em algum momento podem discordar de uma decisão nossa. Mas a verdade é que a nossa vida vai ser vivida pela gente. As consequências das nossas ações somos nós que vamos pagar. Sejam positivas, sejam negativas. Então, a gente tem que estar disposto a pagar o preço pelas coisas. Então, essa é a grande lição, que independente de onde a gente esteja hoje, eu tô muito bem, eu trabalho com o que eu sempre quis, eu trabalho com algo que eu estudei durante 10 anos para trabalhar, eu ganho o que eu não vou ganhar em outro lugar, mas a sua vida é a isso que você quer que a sua vida seja resumida? A pergunta é essa. Se você prefere continuar onde está, sendo infeliz, caso você já tenha percebido que já não é mais o que te faz feliz, tudo bem, a escolha é sua. Mas de repente vale a pena pensar que nossa vida tem um tempo, né, tem um prazo, e que não vale tanto assim a pena viver uma vida vivida pelo sonho de outras pessoas, né, que não o nosso. A lição que eu escolhi aí do segundo capítulo, né, a segunda lição que eu aprendi com ela, tem a ver com o relacionamento dela. Ela já estava ali casada com suas filhas e o marido dela já estava ali numa vida política. Ela já se dividia entre as questões políticas do marido e a família dela. Ela entrou num conflito pessoal muito grande e num dado momento ela começou a ficar muito infeliz ali no relacionamento do jeito que estava, porque ela esperava coisas que não necessariamente estavam acontecendo, porque o foco do marido dela naquele momento era outro, ou na visão dela, né, lembrando que foi ela que escreveu, então eu não sei a visão dele, mas na visão dela é como se a família dela não estivesse sendo a prioridade naquele momento e ela gostaria que fosse. E o momento terapêutico aí que entra é literal, né, ela procurou uma psicóloga, né, um psicólogo para fazer esse atendimento para o casal, para fazer a terapia de casal. E a lição que ela tirou é que quem tinha que mudar era ela, né? Então, basicamente, o que estava acontecendo, do jeito que estava acontecendo, não estava incomodando a ele, estava incomodando ela. Então, ela tinha algumas opções, né? Ou separar, tá me incomodando tanto que eu tomo a decisão de separar. Ou olhar por uma outra perspectiva, entender que as coisas podiam ser vistas de uma outra forma, que foi o caminho que ela seguiu, e para ela a carga ficou mais leve, depois que ela entendeu que a mudança podia partir dela. E, gente, essa lição é muito importante, é um grande aprendizado, a gente entender que quando a gente muda a nossa percepção, quando a gente muda a nossa vibração, quando a gente muda a nossa forma de enxergar as coisas, tudo à nossa volta muda, tudo. Lembre que tudo é por ressonância. Então, a hora que eu li isso no livro, eu achei muito interessante, sabe? E me caiu uma ficha, porque mesmo já tendo esse entendimento, quando eu fiz essa leitura, eu pensei, poxa, que interessante, né? Realmente, às vezes eu penso, até cobro tantas mudanças de algumas pessoas e o que de verdade está ao meu alcance é eu mudar em relação a elas. Seja, gente, eu não tô falando que, por exemplo, se você tá num relacionamento ruim, você tem que permanecer num relacionamento ruim porque a culpada é você. Pelo amor de Deus, não entenda dessa forma. Se o relacionamento acabou, vai embora. A questão é tomar a decisão e lidar com aquela decisão. Ela decidiu continuar no casamento, então ela precisaria mudar o ponto de vista dela, ela precisaria ver de uma outra forma, porque continuar sofrendo é que não era uma opção. Então, a lição número 2, que você entenda que
Quem tem que mudar é você. Se algo não está bom para você, em qualquer tipo de relação, cabe a você fazer o que está ao seu alcance. A gente não muda o outro, a gente só pode mudar algo na nossa vida. Na do outro, a gente não consegue. O terceiro capítulo, né, que fala aí de uma história maior, que daí já é os 8 anos, né, que eles passaram ali na Casa Branca dos Estados Unidos, com Barack como presidente, com ela como primeira dama, tendo todas ali as suas obrigações de primeira-dama, todos os seus compromissos, e com suas filhas crescendo, né? Até o momento que ela terminou de escrever esse livro, as meninas tinham passado mais tempo da vida delas dentro da Casa Branca, com o pai sendo presidente, do que com uma vida comum, né? Então, toda a família foi comprometida nessa grande história, né? E imagino que por isso que ela deu ali o nome de uma história maior. Mas a grande lição é algo muito importante que eu venho pensando aí nas últimas semanas, que é sobre pagar o preço pelas nossas decisões. Não foi fácil esses 8 anos que eles estiveram envolvidos com a presidência. Não foi fácil mesmo. Tiveram que se abster da própria vida em muitos momentos, tiveram que dizer não para si na maior parte das vezes, tiveram a vida totalmente pública, né? A filha mais velha ali no começo da adolescência teve ali um comprometimento no desenvolvimento das meninas num sentido social, por mais que eles, né, pelo menos no que a Michelle relata, ela se esforçou muito para manter a vida delas o mais comum possível, né? Que elas pudessem ir tomar um sorvete com os amigos, que elas pudessem ir numa festinha, mas tudo isso era com um monte de policial e segurança paisana, então normal não foi, né? E tudo isso teve um custo ali para ele, para ela, para a família toda, né? Para as meninas. A questão é o que nós estamos dispostos a pagar como preço das nossas decisões. Tudo que a gente decide tem um preço a ser pago, tudo. E estar disposto a pagar esse preço é algo que só cabe a nós. É muito parecido com o que eu falei agora há pouco na segunda lição, sobre as decisões terem que partir da gente, as mudanças terem que partir da gente. Pagar o preço é algo que também só nós podemos fazer. Então, ela podia ter se retirado da vida do Barack, ela podia ter se separado, ela podia ter escolhido ter ido ter uma vida comum. Mas ela assumiu ali a bronca junto com ele, né? Em prol desse algo maior. Confesso que esse capítulo foi meio difícil de digerir para mim. Os capítulos são enormes, né? Então, aí acredito que quase a metade do livro é sobre esse momento deles na presidência. E foi difícil de digerir, porque os estadunidenses, eles têm, assim, uma questão com a pátria, com... Enfim, né, eles são patriotas de uma forma que eu não acho legal, e ela não é diferente, ele não é diferente, né? Então, em alguns momentos, o livro me causou bastante desconforto. Confesso que é uma visão política que eu acho bem complicada, mas eu tentei focar que ela estava falando da vida dela, né? Não era exatamente um capítulo sobre política. A política estava envolvida na vida dela. Achei difícil de digerir. Porém, por que eu falei do patriotismo? Porque, independente de eu concordar ou não da forma como os Estados Unidos idolatram, né, o próprio país, a própria bandeira e tudo mais, independente disso, para ela é muito importante isso, assim como a maioria deles, defender o país, estar à frente de grandes mudanças, para ela isso era muito importante. Então, tudo isso que ela teve que se negar e que também foi negado, de repente, à família, às filhas, tudo que nesses 8 anos ela precisou renunciar em prol desses 8 anos do Barack na presidência, né, e eles como família ali do presidente, ela como primeira-dama, tudo isso tinha um porquê. E é por isso que para ela valia a pena pagar esse preço. Então, quando a gente tem um porquê maior, vale a pena pagar o preço. Entende o que eu quero dizer? Então, resumindo aí as 3 lições, né, uma de cada um dos capítulos. Primeiro, tenha muito foco naquilo que você quer, no seu grande objetivo. Foque, determine e vai.
Mas se lá na frente você perceber que você mudou de ideia, tenha coragem de assumir isso e realmente seguir para a vida que você quer agora. Segundo, quando a gente não está satisfeito com uma situação, com um relacionamento, com uma amizade, com qualquer que seja a situação, com um emprego, a mudança tem que partir da gente. Não adianta se estressar e ficar infeliz esperando que a mudança venha do outro. A mudança tem que partir da gente. Terceiro, temos que estar dispostos a pagar o preço por aquele nosso objetivo. Quanto maior o objetivo, quanto maior o foco, maior é o preço que a gente paga. E você tem que estar disposto se isso vale tanto a pena assim para você. Quando você tiver um grande objetivo, lembre tudo que ele vai te custar e perceba antes de dar o primeiro passo se você está disposto a pagar esse preço. Teve muitas lições que eu aprendi, não foram só essas 3, mas eu escolhi 3 aí, principalmente pensando em 3 lições que tenham a ver aqui com o conteúdo do meu canal, que tenham a ver com a minha ideologia, para não ficar um vídeo assim muito solto. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você gosta de assuntos relacionados à terapia, desenvolvimento pessoal, já se inscreve no canal, que os vídeos aqui do meu canal são por aí, tá bom? Até a próxima!